Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar de quadriláteros. Isso daqui está lá na página 214, capítulo 9 do livro de vocês. Bom, quadriláteros são polígonos com 4 lados, basicamente, né? Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. A gente pode ver isso utilizando a ideia do triângulo. Eu consigo dividir um quadrilátero em 2 triângulos. Como aqui é 180 graus a soma dos ângulos e aqui é 180 graus a soma dos ângulos, então, somando os dois ângulos internos dos triângulos, a soma dos dois ângulos, dos ângulos internos do triângulo, vai dar 360 graus, então todo quadrilátero tem 360 graus de ângulos ali dentro. Ok, algumas informações aqui, ó. São 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos. Tá? Quem são os vértices? Desse daqui é o ABCD, lados AB, AD, AD, BC e CD. Tanto faz a ordem das letras, tá? Não precisa seguir uma ordem. O ângulo é o BAC. Desculpe, eu coloquei BAC aqui, mas é BAD. BAD, BAD, ABC, esse daqui, o BCD, que é esse de 77, e o CDA, que é esse de 81. Tá? Ou simplesmente ABCD, desculpa. Nesse outro aqui, mesma coisa. São 4 vértices, são os 4 pontinhos. Os lados são o EF, o FG, o GH e o HE. Tanto faz a ordem das letras. E os ângulos é o HEF, que é esse de 39. O EFG, que é esse de 59. O FGH, que é esse de 29. E o GHE, que é esse de 233, tá? Lembre-se que aqui a gente está falando dos ângulos do polígono, então esse ângulo interno é o maior mesmo, tá? Ou simplesmente EFGH. Os quadriláteros, eles são classificados em trapézios, que tem um par de lados opostos paralelos. No caso aqui a gente tem esse lado oposto a esse é paralelo. Esse e esse. São lados opostos, são paralelos, só tem um par de lados opostos paralelos. Tem os que não tem par de lados opostos paralelos, que se você procurar aqui não vai ter lados opostos paralelos, nem aqui nem aqui. E o que tem pares de lados paralelos, opostos paralelos. Todos os pares de lados opostos paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse, e esse é paralelo a esse. Tá? Esses são chamados paralelogramos. Beleza. Dos paralelogramos, para ser um paralelogramo, basta ter todos os pares de lados opostos paralelos. Ok. O retângulo é um paralelogramo? Sim. Os lados opostos são paralelos. Ok. Além de serem paralelos, ele tem ângulos retos. Então, todo o cantinho dele aqui vai ser formado por ângulos retos. Foi mal por isso daqui. Então, ele, além de ser um paralelogramo, ele é chamado de retângulo. Tá? Então, não se chama ele de paralelogramo, chama de retângulo. O losango é um paralelogramo? Sim, porque esse lado é paralelo a esse. E esse é paralelo a esse. Ok. Além de ter lados opostos paralelos, todos os lados têm a mesma medida. Então, ele é um losango. Ele não é um quadrado? Não. Para ser um quadrado, todos os lados opostos têm que ser paralelos, todos os lados têm que ter a mesma medida, e além disso, todos os lados, os ângulos têm que ser ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, ele une as características dos dois, então ele passa a ser um quadrado. Então, o quadrado é um retângulo? Sim. Ele é um losango? Sim. Ele é um paralelogramo? Sim.
mas quando ele tem todas essas características juntas, a gente chama ele só de quadrado. Vamos ver um pouquinho mais sobre cada um. Então, o trapézio, como eu disse para vocês, esse daqui é o símbolo de paralelo, essas duas barrinhas, uma do lado da outra, significa que é paralelo. O segmento RS é paralelo ao segmento UT. Aqui é a mesma coisa, JL é paralelo a NM e MQ é paralelo a NP. Aqui tem essa informaçãozinha, esse daqui, lembrem-se, é o símbolo de congruente. MN tem a mesma medida que PQ. Olha o risquinho indicando que eles têm a mesma medida. Nenhum dos outros tem um risquinho indicando. Então, significa que esse daqui é um trapézio isósceles. Porque dois lados têm a mesma medida. A mesma ideia do triângulo que tem dois lados com a mesma medida se chama isósceles. E esse daqui que tem ângulos retos é o trapézio retângulo. E esse aqui são trapézios. Tá. Beleza. Esse segmento aqui a gente chama de base maior e esse de base menor. E a altura dele, para a gente medir a altura de alguma coisa, a gente pega a parte de baixo e sobe uma reta perpendicular até a parte mais alta. Tá? Reta perpendicular, lembrando que forma o ângulo de 90 graus aqui. Ó. Então, a altura é essa medida. Tá? A altura aqui seria a medida do JN, porque você passaria por aqui a reta. E aqui, por exemplo, poderia ser daqui até aqui. Reta, por favor, tá? Esse aqui é só um desenho para mostrar. Ou daqui até aqui. Tá? Imagine que tem uma reta continuando aqui. E aqui seria a altura. Acho que não ficou muito bom esse exemplo. Depois vocês vão ver um mais bem feitinho. Paralelogramos. Bom, paralelogramo, ele tem lados opostos paralelos, ok? Além dos lados opostos serem paralelos, olha aqui, ó. Esse lado é congruente a esse, tem a mesma medida. E esse é congruente a esse, tem a mesma medida. Tá? Esse daqui a gente chama de base. A base tanto faz se é base de cima, base de baixo, são bases. Tá? A altura é a distância de uma base até a outra. Então, os lados AB é paralelo ao lado CD, lado BC é paralelo ao lado AD. E além disso, aqui, o AB, que é o azul, é congruente ao CD e o AD é congruente ao BC, mesmo comprimento. E uma característica a mais aqui é que se tem lados opostos congruentes, vai ter ângulos opostos congruentes. Tá? Então, sempre vai ser a mesma medida os ângulos opostos, lembrando que a soma de tudo dá 360. Losango. Losango, lado AB é paralelo ao lado CD e o lado ADBC é paralelo ao lado AD. Além disso, todos têm a mesma medida. Olha aqui a indicação que todos têm a mesma medida. E os ângulos opostos também serão congruentes. Tá? Quando esses ângulos virarem 90 graus, significa que a gente tem um quadrado. O losango, ele não tem altura. Então, a gente nem vai conseguir medir a altura nem a base. A gente mede o comprimento da diagonal maior e o comprimento da diagonal menor. Lembrando que a diagonal é um segmento de reta que vai de um vértice ao outro sem passar pelos lados. Retângulos. Retângulos, lados opostos paralelos e lados opostos congruentes também. Tá? O retângulo, a gente já sabe, né? A base, a altura é o lado dele aqui. E os lados opostos têm a mesma medida e são paralelos. Além disso, ele se chama retângulo porque é formado por ângulos retos. O quadrado é como se você pegasse um retângulo e achatasse ele até que todos os lados tenham a mesma medida. Tá? Base, altura. A altura do quadrado é igual à base. Todos os lados são iguais, né? Lados opostos são paralelos. E os ângulos são todos retos.
e os lados são todos iguaizinhos. Isso é um quadrado. E agora a gente vai para o GeoGebra. Beleza, estou aqui no GeoGebra, vou ocultar isso daqui e a gente vai construir um polígono, um paralelogramo. Tá? Para ser paralelogramo, os lados opostos têm que ser paralelos. Tá? Eu posso usar a malha quadriculada aqui para poder garantir isso, mas eu vou fazer sem ela, para mostrar para vocês como fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma reta. Uma reta aqui, qualquer. Venho aqui, eu posso mexer essa reta para lá e para cá. É óbvio que eu não mexo no tamanho dela, porque retas são infinitas, mas conforme você mexe, parece que ela fica maior. Arrasto ela para lá e para cá. Ok, tá aqui a minha reta. Vou deixar esses pontos longe aqui para não me atrapalhar. Agora eu vou construir uma reta paralela a essa, passando por algum lugar. Então eu venho aqui na ferramenta reta paralela. Selecione primeiro um ponto e depois a reta, que você quer que seja paralela. Então, vou pôr um ponto aqui e vou selecionar a reta aqui. Ó. Pronto, construí uma reta paralela. Se eu mexer nessa reta, aquela ali vai ser sempre paralela. Com isso, eu consigo construir um trapézio. Olha só, eu vim aqui em ferramenta polígono e pego dois pontos aqui, e eu tenho o meu trapézio. Beleza, olha. Aqui é um trapézio. Passou para cá, eu já não sei o que é. Não garanto que ele é um paralelogramo. Mas esse lado de baixo com o lado de cima são paralelos sempre. Tá? Eu garanto pela minha construção. Tá, mas eu quero construir um paralelogramo, não um trapézio. Então, eu vou deletar esses pontinhos que eu fiz. Beleza. Para ser um paralelogramo, os lados de cima e de baixo e os lados da esquerda e da direita tem que ser paralelos também, os lados opostos paralelos. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar uma reta, mesmo processo. Vou passar ela por aqui e por aqui. Deixar ela longe daquele ponto ali para não ficar presa nele. Tem uma reta aqui. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou fazer uma reta paralela a isso, passando por aqui. Tá? Eu vou clicar sobre a outra reta aqui para ficar fixa nela. Olha. Então, essa reta I e H são paralelas e a reta F e G também são paralelas. E ali dentro tem um paralelogramo. E se eu quiser enfeitar ele, eu venho com a ferramenta polígono, clico aqui, não tem ponto aqui, mas eu venho com o mouse com todo cuidado, clico sobre ele, beleza. Esse daqui é o nosso paralelogramo. Eu quero mostrar só ele, então eu venho aqui, seleciono reta, exibir objeto, ele some. Tá? Eu posso vir ponto por ponto, exibir objeto, tá feito aí o nosso paralelogramo. Tá? Só que para mexer nele, eu tenho que localizar o ponto que eu construí a reta. Tá? Ele não vai mexer de qualquer forma, não. Se eu pegar esse F, por exemplo, ó, não vai fazer nada. Uma dica aqui, ó, os pontos que ficam pretinhos assim, eles não têm movimento, ó, são fixos. Os outros, que não ficam nessa cor, tem movimento. Então aqui eu consigo aumentar o meu paralelogramo, dar uma achatada nele, quase virou um retângulo, acho que agora virou um retângulo. E aqui também consigo mexer. É isso. Até a próxima aula.